Curiosidades bíblicas. Questão: Pedro apoia a ideia de que uma pessoa pode ser salva depois da morte? Problemática. Em 1 de Pedro 3,19, lemos que após a morte, Cristo, entre aspas, foi e pregou aos espíritos em prisão. Mas a Bíblia diz também que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus 9:27. Esses dois versículos parecem ensinar posições mutuamente opostas. Comentário: a Bíblia é clara quanto a não haver uma segunda oportunidade para a salvação depois da morte, conforme Hebreus 9:27. O livro do Apocalipse registra o julgamento do grande trono branco, no qual aqueles cujos nomes não são encontrados no livro da vida são lançados no lago de fogo. Apocalipse 20:11-15. Lucas nos informa de que depois da morte a pessoa vai para o céu, para o seio de Abraão, ou para o inferno, e há posto um grande abismo entre o céu e o inferno, de forma que os que querem passar de um lado para o outro não podem, conforme Lucas 16:26. Toda a urgência que há de se responder a Deus nesta vida, antes da morte, dá ainda um respaldo adicional ao fato de que não há esperança além do túmulo, conforme João 3,16 e João 5,24. Há outros modos de se entender essa passagem, sem o envolvimento de uma segunda oportunidade de salvação após a morte. Alguns alegam que não está claro que a frase, entre aspas, espíritos em prisão, seja uma referência a seres humanos, argumentando que em parte alguma da Bíblia essa expressão é aplicada a seres humanos no inferno. Declaram que esses espíritos são anjos caídos, já que os filhos de Deus, anjos caídos, veja Jó 1:6, 2:1 e 38:7, foram desobedientes nos dias de Noé, conforme 1 de Pedro 3:20, comparando com Gênesis capítulo 6, verso 1 ao 4. Pedro pode então se referindo a isso em 2 de Pedro 2:4, onde ele menciona os anjos pecando imediatamente antes de referir-se ao dilúvio, no verso 5. Em resposta, argumenta-se que os anjos não se casam, Mateus 22:30, e que certamente eles não poderiam relacionar-se em casamento com os seres humanos, já que, sendo espíritos, eles não têm os órgãos reprodutivos. Uma outra interpretação é que essa seja uma referência a uma proclamação de Cristo, feita aos espíritos dos que já passaram quanto ao triunfo de sua ressurreição, declarando-lhes a vitória que ele alcançou por sua morte e ressurreição, como é indicado no versículo precedente. Veja 1 de Pedro 3:18. Alguns sugerem que Jesus não ofereceu esperança alguma de salvação àqueles, entre aspas, espíritos em prisão. Apontam para o fato de que o texto não diz que Cristo os evangelizou, mas que simplesmente proclamou-lhes a vitória da sua ressurreição. Insistem que não há nada nessa passagem que afirme ter havido uma pregação do evangelho aos que estão no inferno. Em resposta a essa posição, outros observam que bem no capítulo seguinte, Pedro, aparentemente dando continuidade a esse assunto, diz que foi o evangelho pregado também a mortos. 1 de Pedro 4:6. Essa posição corresponde ao contexto da passagem em questão. Está de acordo com o ensino de outros versículos, conforme Efésios 4:8 e Colossenses 2:15, e evita os maiores problemas da outra posição. Que legal, você chegou até o final do vídeo. Muito obrigado. E agora, se não deixou o like, peço a você, deixa o like no vídeo, me ajude a continuar esse trabalho. O seu like é importantíssimo para a manutenção deste trabalho. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Deus te abençoe com muita saúde. Valeu!